Quando nada parece progredir, seja paciente, o Espírito Santo está agindo dessas 7 maneiras. Quando a vida parece travada, até o silêncio grita. Você ora, espera, acredita, mas tudo continua exatamente no mesmo lugar. As portas não se abrem, os sinais desaparecem, as respostas não chegam. É nesse cenário que muitos desistem, não por falta de fé, mas por não entenderem que o Espírito Santo continua agindo, mesmo quando tudo ao redor parece estagnado. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento, um intervalo que machuca, que testa, que esgota. E se eu te dissesse que esse intervalo, onde você acha que Deus está em silêncio, é justamente o período onde Ele está operando de forma mais profunda e estratégica? Muitos não suportam esse tempo e se afastam. Outros, sem perceber, aceleram o que Deus queria que amadurecesse. E há ainda os que permanecem, mas de coração cansado, cheios de dúvidas silenciosas. Não é fácil esperar quando tudo dentro de você grita por mudança, quando parece que sua vida entrou em pausa enquanto o mundo inteiro avança. E se esse tempo não for apenas uma espera, mas uma formação? E se esse nada está acontecendo for, na verdade, o tudo que Deus está construindo, só que do lado de dentro? Paciência não é passividade, é obediência em movimento, é continuar confiando mesmo quando não se sente, é crer que o invisível está sendo moldado por mãos eternas. Deus não faz barulho para provar que está trabalhando, Ele constrói em silêncio, Ele organiza no secreto, Ele prepara na escuridão. O Espírito Santo não precisa que tudo esteja fluindo externamente para estar operando internamente. O que você chama de atraso, Ele chama de proteção. O que você chama de silêncio, Ele chama de alinhamento. O que você vê como abandono pode ser apenas o esconderijo onde Deus te protege do que você ainda não tem estrutura para receber. Hoje você vai entender como o Espírito Santo age exatamente nesses períodos onde tudo parece estagnado. Existem 7 maneiras específicas, espirituais e bíblicas, pelas quais Ele atua, mesmo que você não perceba. E entender isso pode ser o divisor de águas entre o cansaço e a confiança, entre o desespero e a paz, entre desistir ou continuar. Fique comigo até o fim, porque talvez agora Deus esteja prestes a te mostrar que a espera nunca foi um atraso, foi sempre um plano. 1. O Espírito Santo age moldando o seu caráter no secreto. Quando tudo parece parado do lado de fora, Deus está trabalhando do lado de dentro. Essa é a verdade que mais custa a aceitar, mas também a mais necessária de compreender. O Espírito Santo não tem pressa como o mundo tem. Enquanto você quer movimento, Ele deseja maturidade. Enquanto você pede avanço, Ele está interessado em alicerces. E tudo isso começa no lugar que ninguém vê, o caráter. Deus não constrói grandes promessas sobre estruturas instáveis. Ele não entrega coisas eternas para quem ainda pensa com urgência humana. E por isso, nos momentos de aparente estagnação, o Espírito começa a esculpir dentro de você aquilo que vai sustentar o que Ele quer te entregar. Ele trabalha em silêncio, porque o caráter não se constrói em palcos. Se forma no secreto, no cotidiano, nos conflitos silenciosos que acontecem dentro de você, e não nos resultados que os outros podem ver. Talvez você esteja pedindo uma resposta, mas Deus está construindo resiliência. Talvez você esteja pedindo uma porta aberta, mas Deus está fortalecendo sua fé para que quando essa porta se abrir, você não fuja no primeiro desafio. Muitas vezes, Ele permite que você caminhe no escuro para que seus passos não dependam da vista, mas da confiança. O Espírito molda seu interior para que, quando o exterior mudar, você esteja pronto. Observe a vida de José no Egito. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. Durante anos parecia que nada estava acontecendo. Mas tudo estava sendo forjado: integridade, sabedoria
paciência, fé. Deus estava preparando o homem antes de promover o cargo. Porque quando o tempo certo chegou, não foi só o sonho que se cumpriu, foi o caráter moldado que sustentou o propósito. É exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está tratando suas intenções, confrontando suas expectativas, purificando suas motivações. Ele está ensinando que você não é o que faz, nem o que possui, nem o que os outros dizem. Você é o que permanece quando tudo ao redor desaba. E essa raiz só cresce quando há silêncio. Por isso, quando tudo parecer parado, pare também. Mas não em frustração, pare em reverência. Porque o céu trabalha em silêncio quando está lapidando a alma. O que o mundo chama de atraso, o reino chama de preparação. O que o mundo vê como estagnação, o céu vê como escavação, para que suas raízes sejam profundas o suficiente para suportar os frutos que ainda virão. O Espírito Santo não está atrasado, ele está atento. Ele vê aquilo que você ainda não percebe. Ele conhece a versão do seu futuro e sabe exatamente o que precisa remover ou fortalecer em você agora. Essa fase não é um castigo, é um convite. Seja paciente enquanto ele molda o que você vai precisar quando tudo começar a acontecer. Não se engane, é mais fácil abrir uma porta do que sustentar o que existe depois dela. Por isso, antes do avanço, vem a escultura interior. Antes do palco, vem o deserto. Antes da resposta, vem o processo. E quem se permite ser moldado se torna inabalável quando tudo enfim acontecer. 2. O Espírito Santo está alinhando situações que você ainda não consegue ver. Você acha que nada está acontecendo, mas o céu está em movimento. O Espírito Santo não precisa de barulho para agir, nem de visibilidade para ser eficaz. Enquanto você olha para os dias que se repetem e se pergunta por que tudo está tão parado, Deus está conectando pessoas, preparando lugares, reposicionando caminhos e até mesmo bloqueando rotas que pareciam promissoras, mas que no fundo te desviariam do propósito. Há uma atividade invisível acontecendo ao seu redor. O Espírito Santo opera com sabedoria milimétrica, cruzando histórias, afastando influências erradas, aproximando conexões certas, limpando o caminho para aquilo que ele prometeu. Mas essa obra é oculta aos olhos naturais porque o processo dele começa nos bastidores. Imagine um cenário de teatro. Antes que o espetáculo comece, há um movimento intenso por trás das cortinas. Técnicos ajustando luzes, cenários sendo trocados, figurinos sendo vestidos. Aos olhos da plateia, tudo parece silencioso e parado. Mas é justamente nesse momento de bastidores que tudo está sendo preparado para que o que virá à frente aconteça com excelência. Assim é o mover do Espírito. Ele não expõe o que ainda está em construção. Você está orando por respostas, mas talvez o Espírito esteja preparando outras pessoas que farão parte da sua resposta. Ele está curando corações que ainda não estão prontos para caminhar ao seu lado. Ele está fechando portas que você insistia em manter abertas, porque o que está por vir exige um ambiente diferente. Quando Deus quer te abençoar, Ele alinha pessoas. Quando Ele quer te proteger, Ele reorganiza caminhos. E quando Ele quer te preparar, Ele desacelera o tempo aparente para intensificar o tempo de formação espiritual. Enquanto você está focado no agora, Ele está trabalhando em camadas de futuro que ainda nem foram reveladas. Lembre-se do povo de Israel quando saíram do Egito. Deus não os levou pelo caminho mais curto, mas pelo deserto, porque havia inimigos no percurso que eles não estavam prontos para enfrentar. Eles queriam velocidade. Deus ofereceu segurança. Eles pediam destino. Deus priorizou o processo. O Espírito Santo não age para satisfazer a sua pressa, mas para cumprir a promessa com propósito. Por isso, a sua espera não é oco, ela tem movimento, e esse movimento é de alinhamento divino.
Deus está afastando o que não te pertence mais. Está fechando ciclos que você ainda insiste em manter abertos. Está retirando do caminho aquilo que poderia se tornar armadilha mais à frente. O que você chama de atraso, ele chama de livramento. Você não precisa ver para confiar. Fé é justamente isso. Confiar que o invisível está se organizando sob a direção de um Deus que não falha. E mesmo que agora tudo pareça descoordenado, fora de ritmo ou sem sentido, a mão do Espírito Santo continua agindo com precisão. Ele não está em silêncio porque esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está concentrado na sua vitória. O seu papel não é entender todos os passos, mas continuar fiel enquanto ele os organiza. O que parece parado é, na verdade, um alinhamento em andamento. O que hoje te causa angústia, amanhã será entendido como proteção. E o que parece ser tempo perdido, será reconhecido como o exato tempo onde tudo começou a se mover. 3. O Espírito Santo está te protegendo de decisões precipitadas. Existe uma diferença entre aquilo que desejamos com intensidade e aquilo que Deus aprova com sabedoria. Muitas vezes, quando tudo parece travado, não é porque Deus está indiferente, mas porque Ele está segurando você para evitar que um passo errado arruine tudo aquilo que Ele está construindo. O Espírito Santo, que conhece o final desde o começo, te impede de seguir quando sabe que o destino não vai te edificar. Quantas vezes oramos por portas abertas, mas o Espírito nos segura? Quantas vezes planejamos algo com boas intenções, mas ainda assim sentimos um peso, um desconforto, um bloqueio silencioso? Isso não é azar, não é castigo, é cuidado. É o Espírito Santo protegendo você de um lugar que não é seu, de uma pessoa que não vai te edificar, de uma escolha que, mesmo parecendo lógica, traria dor. A precipitação tem aparência de coragem, mas essência de fuga. A fé verdadeira sabe esperar, mesmo quando o coração está agoniado por respostas. Deus não se move por pressão emocional, Ele se move por propósito eterno. E quando Ele atrasa algo, não é para te punir, mas para te preservar. Se você for honesto consigo mesmo, talvez perceba que as maiores dores que viveu não vieram da espera, mas das decisões tomadas antes da hora. O Espírito Santo é conselheiro, e ele sussurra quando a ansiedade grita. Ele diz, ainda não, quando tudo dentro de você quer dizer agora. E se você aprender a escutar essa voz suave que freia seus impulsos, vai perceber que a sabedoria de Deus nem sempre se parece com a pressa do homem. Em Provérbios 19:2 está escrito: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Essa é uma advertência, mas também uma promessa velada. Deus não abençoa a pressa, mas recompensa a paciência. Ele fecha portas que te impediriam de voltar. Ele impede encontros que roubariam sua paz. Ele retém bênçãos que no tempo errado seriam maldição. O silêncio de Deus pode ser a muralha que te impede de cair num abismo. Quando você está orando por avanço e tudo o que recebe é espera, talvez seja porque o Espírito está vendo algo que você ainda não pode enxergar. E nesses momentos, a paciência se torna uma forma elevada de fé. Crer que esperar é mais seguro do que agir sem direção é uma das marcas de quem foi treinado pelo céu. Confie nos nãos do Espírito. Confie nas pausas. Confie nos bloqueios. Eles não são rejeição, são proteção. Às vezes, Deus atrasa para testar sua dependência. Outras vezes, Ele atrasa porque você ainda não tem estrutura para aquilo que pediu. E outras, Ele simplesmente está te guardando de uma tempestade que você nem imagina que existe no caminho. Seja grato por cada porta que não se abriu, por cada relacionamento que não foi adiante, por cada caminho que parecia certo, mas que foi interrompido. O Espírito Santo estava lá, e Ele ainda está,
trabalhando em silêncio, bloqueando em amor, dirigindo com firmeza. Não confunda a ausência de progresso com abandono. Deus te ama demais para te entregar algo na hora errada. Ele está ensinando você a esperar, não por inércia, mas por proteção. E quando for a hora, nada poderá impedir. Porque o mesmo Espírito que segura é o que liberta. O mesmo que freia é o que impulsiona. O mesmo que cala o caminho errado é o que abre o caminho certo, no tempo exato. 4. O Espírito Santo está quebrando fortalezas mentais enquanto você espera. Nem toda prisão tem grades visíveis. Algumas são formadas por pensamentos repetitivos, crenças distorcidas e vozes do passado que ecoam dentro de você. Muitas vezes, a estagnação que você percebe do lado de fora está ligada a uma guerra que acontece dentro da sua mente. Uma batalha que você nem sempre reconhece, mas que o Espírito Santo conhece profundamente. Há fortalezas mentais que foram construídas ao longo dos anos, ideias que você aceitou como verdades, mentiras que se disfarçaram de experiências, traumas que plantaram raízes em silêncio. São padrões de pensamento que bloqueiam sua fé, minam sua esperança e sabotam suas decisões. E enquanto você ora por avanço, o Espírito está cavando dentro de você, quebrando essas estruturas invisíveis, derrubando fortalezas que impedem sua visão espiritual. Segundo 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse não é apenas um texto bonito, é uma estratégia espiritual. O Espírito Santo está em guerra pelas áreas da sua mente que foram contaminadas pela dor, pelo medo, pelo abandono, pela culpa. Você pode estar pedindo movimentação externa, mas o céu está investindo em libertação interna. A paralisia que você sente não é um castigo. É um tratamento. Enquanto tudo parece parado, o Espírito está expondo raízes de incredulidade, confrontando hábitos de pensamento autodestrutivos e realinhando sua visão com a verdade de Deus. Ele não apenas quer te levar mais longe, ele quer que você chegue inteiro lá. Pense nas vezes em que você deixou de acreditar em algo porque sentiu que não era digno. Ou nas vezes em que a sua mente te convenceu de que Deus tinha se esquecido de você. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles nascem em fortalezas antigas que ainda não foram destruídas. E é exatamente nelas que o Espírito trabalha quando a vida parece em pausa. O processo é doloroso, porque envolve confrontar áreas que você tentou ignorar. Às vezes, ele traz à tona memórias antigas. Outras vezes, permite desconfortos no presente. Tudo para que você reconheça o que precisa ser curado. Deus não trata superficialmente. Ele vai fundo. Ele revela para restaurar. Ele ilumina para libertar. Ele confronta para curar. A espera é o ambiente perfeito para o Espírito agir no invisível. Quando a pressa diminui, ele sussurra. Quando o barulho cessa, ele revela. E é nesse espaço de silêncio que as maiores cadeias mentais podem ser quebradas. Aquelas que ninguém vê, mas que travam sua caminhada espiritual. Enquanto você clama por um novo tempo, o Espírito responde, quebrando o velho padrão. Enquanto você ora por portas abertas, ele está abrindo janelas de luz na sua consciência. Enquanto você deseja sair do lugar, ele deseja que você se liberte de si mesmo. Porque o maior avanço acontece quando a mente deixa de resistir à verdade e começa a obedecer à voz de Deus. A mudança que você tanto espera começa dentro. E é por isso que o Espírito não tem pressa. Ele quer que você pense como alguém livre, fale como alguém curado, creia como alguém que realmente conhece a fidelidade de Deus. E tudo isso começa na mente.
Não despreze esse tempo. É nele que os alicerces da sua liberdade estão sendo lançados. 5. O Espírito Santo está fortalecendo sua fé através da escassez de sinais. A fé que depende de sinais constantes não é fé, é necessidade de controle. E o Espírito Santo sabe disso. É por isso que muitas vezes ele retira os sinais que você tanto busca. Não porque ele deseja te confundir, mas porque deseja te fortalecer. Quando tudo que você vê parece contradizer o que você crê, nasce uma fé mais madura, mais firme, mais profunda. Há fases em que Deus responde com clareza, onde tudo se encaixa, onde portas se abrem com rapidez. Mas há outras em que o céu parece silencioso. Nessas fases, cada dia sem resposta é um convite para confiar mais na promessa do que na evidência. Deus não brinca de esconder pistas. Ele está treinando você para caminhar com os olhos fechados, não na escuridão, mas na confiança. Em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é uma definição divina. A fé não se alimenta do que se pode tocar. Ela floresce quando você segue em frente mesmo sem enxergar. E é nesse ponto que o Espírito Santo trabalha, quando a ausência de sinais se torna solo fértil para a confiança. Talvez você tenha olhado ao redor e se perguntado, por que nada está acontecendo? Mas e se Deus estivesse te ensinando que o mais importante não é ver algo novo lá fora, mas crer de forma nova aqui dentro? Fé não é apenas acreditar que Deus vai fazer. É descansar no fato de que Ele já está fazendo, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende. O silêncio não é ausência, é maturação. É nesse silêncio que sua fé é lavrada, quando você continua orando mesmo sem resposta, quando você se levanta para trabalhar mesmo sem ânimo, quando você louva mesmo sem consolo. Cada atitude dessas é um grito silencioso que o céu escuta, e o Espírito Santo se move nesses momentos. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu um filho quando ele já estava velho, e por anos nada mudou. Não houve sinais constantes, mas ele não vacilou na fé. Ao contrário, foi fortalecido, e porque confiou, se tornou pai de muitas nações. O que manteve Abraão de pé não foi o progresso visível, foi a convicção invisível. É isso que o Espírito quer desenvolver em você. Há uma fé que apenas floresce no escuro. Ela nasce quando você aprende a não depender mais da emoção, nem da aprovação de outros, nem dos resultados imediatos. Ela se firma quando você diz, eu sei quem me prometeu e sei que Ele é fiel. E nesse momento o Espírito Santo sorri, porque encontrou um coração que aprendeu a confiar, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso. Não despreze essa fase sem sinais. Ela é preciosa, porque está ensinando você a ver com os olhos da alma. Está te curando da ansiedade por controle, está te libertando da dependência de provas. E, principalmente, está te preparando para um tempo onde você será resposta para outros que também não veem, mas que vão se alimentar da sua firmeza. O Espírito Santo está fazendo crescer dentro de você uma fé que não depende de muletas visuais. Uma fé que caminha sobre águas, que vence gigantes invisíveis, que permanece mesmo quando o chão parece instável. E essa fé é poderosa demais para ser construída com pressa. 6. O Espírito Santo está treinando você para depender dele e não do controle. Você pede direção, mas quer ter controle. Quer confiar em Deus, mas continua tentando prever os próximos passos. Não quer descansar, mas seu coração insiste em planejar cada detalhe, como se sua sobrevivência dependesse disso. E é nesse exato ponto que o Espírito Santo começa a agir com mais intensidade. Ele começa a expor o que está escondido, sua necessidade de ter o domínio sobre tudo, inclusive sobre aquilo que é espiritual. A estagnação que você sente
pode não ser falta de fé, mas excesso de controle. Porque enquanto você insiste em prever o que vem pela frente, o Espírito insiste em te conduzir por caminhos que só se revelam no próximo passo. Ele não quer que você apenas conheça a vontade de Deus. Ele quer que você confie nele quando a vontade de Deus parecer completamente fora da sua lógica. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa não é uma sugestão, é uma condição. Enquanto o entendimento humano estiver no trono, a fé não tem espaço para agir, e por isso, muitas vezes, o Espírito desorganiza seus planos, não para te frustrar, mas para quebrar o falso senso de segurança baseado no controle. Você tem se sentido travado? Talvez porque Deus esteja esperando você soltar o que ainda segura com força. Enquanto sua mente tenta entender tudo, o céu espera apenas uma coisa: rendição. O Espírito Santo não trabalha em corações que ainda exigem roteiro. Ele se manifesta onde há espaço para confiança absoluta, mesmo sem garantias, mesmo sem mapas. Essa dependência não é fraqueza, é maturidade espiritual. É quando você entende que a paz não vem de saber o que vai acontecer amanhã, mas de saber quem está com você hoje. Deus não quer que você ande pelas suas previsões. Ele quer que você ande por revelação. Isso só acontece quando você abre mão do controle e diz: Senhor, se for necessário me levar por caminhos que não entendo, eu vou. O Espírito Santo está quebrando a necessidade de aprovação, a busca por validação, a dependência de estratégias humanas. Ele está te ensinando a ouvir mais a voz dele do que a própria lógica. Ele está desconstruindo a ilusão de que você tem que dar conta de tudo. Porque não foi você que começou essa obra, e também não será você que vai sustentá-la. Esse treinamento é silencioso. Ele se dá nas madrugadas em que você não entende nada, mas ainda assim ora. Nas conversas em que você engole o orgulho e escolhe perdoar. Nas decisões em que você diz: não sei o que fazer, mas mesmo assim decide descansar em Deus. Esse é o lugar onde o Espírito mais se manifesta, quando a força humana se cala e a dependência divina se levanta. Soltar o controle dói, mas te livra. Entregar o domínio cansa, mas te cura. Porque é nesse lugar de dependência total que você experimenta o que Paulo descreveu. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A força não está em saber tudo. Está em confiar plenamente naquele que sabe tudo sobre você. Hoje, o Espírito Santo está te treinando para depender. Não como alguém sem direção, mas como alguém que confia em um GPS invisível que sempre aponta para o centro da vontade de Deus. E quanto mais você se rende, mais Ele revela. Quanto mais você solta, mais Ele conduz. Quanto menos controle você exige, mais paz Ele derrama. 7. O Espírito Santo está preparando algo maior do que você pediu. Você ora por algo específico, mas o céu está preparando algo maior. Você imagina um caminho, mas o Espírito Santo está desenhando uma rota que vai além da sua expectativa. Enquanto você busca soluções para o agora, Ele está alinhando propósitos eternos. Essa espera que te inquieta pode ser, na verdade, o tempo exato que Deus está usando para ampliar o que você ainda não tem estrutura para sonhar. É natural limitar nossas orações ao que conseguimos imaginar. Mas Deus não está preso ao nosso campo de visão. Em Efésios 3:20 está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse versículo não é uma promessa genérica, é uma revelação espiritual. Enquanto você pede por sobrevivência, o Espírito prepara abundância. Enquanto você pede livramento, Ele prepara destino.
enquanto você pede força para continuar, Ele já está construindo a sua vitória completa. Há bênçãos que precisam de tempo para serem moldadas, e há promessas que, se fossem liberadas antes da hora, te esmagariam. Deus não trabalha com entregas parciais. Ele espera o tempo em que você estará inteiro o suficiente para receber o que Ele planejou por completo. E esse tempo de espera não é um intervalo vazio. É o processo onde sua mente, sua fé, sua identidade e sua sensibilidade espiritual são ajustadas. Talvez você esteja orando por um emprego e Deus esteja preparando uma missão. Talvez você esteja pedindo por uma cura e Ele esteja planejando um testemunho que vai alcançar outras vidas. Talvez você esteja buscando uma saída e o Espírito esteja te posicionando para ser uma resposta. Os pedidos nascem no seu coração, mas os propósitos nascem no coração de Deus. E é por isso que a espera existe. Porque Ele não vai te entregar algo pequeno quando você foi chamado para viver algo maior. Essa ampliação de propósito exige silêncio, reestruturação, desapego de planos pequenos. E tudo isso dói. Você quer logo uma resposta, mas o Espírito te pede paciência. Porque antes de te entregar o que você quer, Ele vai te preparar para aquilo que você nem sabe que precisa. E quando isso acontecer, você vai entender por que tanta coisa precisou ser pausada, por que tantas portas se fecharam, porque o tempo pareceu demorado demais. Deus está te treinando para suportar o peso do que vem. Ele não vai te entregar uma promessa frágil, Ele vai te entregar uma missão com raízes profundas. Mas antes disso, precisa te mostrar que confiar nele é mais importante do que entender os detalhes. Quando você se rende à vontade dele, o que vem é sempre melhor do que aquilo que você imaginou. Não limite a ação do Espírito com a pressa do seu coração. O céu está se movendo, a resposta não está atrasada, está sendo aperfeiçoada, e no tempo certo ela virá. Não como você pensava, mas infinitamente melhor. Oração guiada. Deus, ensina-me a esperar enquanto o Espírito age. Senhor, aqui estou, com o coração cansado de tentar entender o que não compreendo, com perguntas que se repetem na mente e respostas que ainda não chegaram, com vontade de prosseguir, mas com a sensação de que tudo está travado. Hoje, eu não peço que o tempo corra, eu peço que o Teu Espírito me ensine a esperar. Ensina-me a descansar enquanto nada parece mudar. Ensina-me a confiar quando os sinais desaparecem. Ensina-me a perceber que, mesmo em silêncio, o Senhor está trabalhando por dentro, por fora, ao redor, além do que posso ver. Espírito Santo, molda o meu caráter no secreto. Que eu não rejeite o processo que está me lapidando. Que eu entenda que a espera não é castigo, mas formação. Que eu abrace o tratamento e não fuja da transformação. Que eu aceite ser forjado no lugar onde ninguém vê, porque sei que o Senhor me vê. Que enquanto eu penso que tudo está parado, o Senhor esteja alinhando pessoas, destinos, conexões, situações que farão parte da promessa. Que eu confie no invisível e creia no silêncio. Que eu entenda que o teu tempo é perfeito e que a tua logística é divina. Eu entrego o meu senso de urgência nas tuas mãos e peço: dá-me paz enquanto tudo ainda está sendo preparado. Livra-me das decisões precipitadas, que eu não transforme ansiedade em ação, que eu não chame impulso de direção, que eu não tome atitudes que me afastem do que o Senhor deseja me dar. Coloca freios na minha alma quando minha vontade quiser ultrapassar a tua. Fecha as portas que parecem boas, mas que escondem perigos, e sustenta a minha fé quando parecer que nada está acontecendo. Quebra, Senhor, as fortalezas da minha mente, derruba os padrões que me impedem de acreditar no teu amor. Rasga os contratos invisíveis que eu assinei com a incredulidade. Que o teu Espírito destrua toda mentira que se instalou em mim ao longo do tempo.
Toda voz que me diz que eu não sou capaz, que não sou amado, que fui esquecido, cala essas vozes com a verdade do teu amor. Se o Senhor precisa me deixar sem sinais por um tempo, então que esse tempo sirva para fortalecer minha fé. Ensina-me a acreditar sem ver, a caminhar mesmo sem mapa, a continuar orando mesmo sem confirmação. É levantar todos os dias não porque tudo faz sentido, mas porque o Senhor continua sendo fiel. Espírito Santo, eu abro mão do controle, entrego as rédeas, largo o roteiro. Desfaço meus planos se eles não fizerem parte do teu propósito. Não quero viver uma vida guiada pela minha lógica. Quero andar segundo a tua voz. Ainda que eu não entenda, que eu confie. Ainda que eu tema, que eu obedeça. Ainda que pareça longe, que eu permaneça. Eu sei que o Senhor está preparando algo maior do que aquilo que pedi. Eu sei que a minha oração foi ouvida, mas a resposta está sendo ampliada. Por isso, mesmo sem saber os detalhes, eu escolho confiar. Mesmo sem sentir, eu escolho permanecer. Mesmo sem ver, eu escolho crer. Ensina-me a esperar como quem está sendo construído. Como quem sabe que por trás do silêncio há um céu inteiro se movendo. Como quem crê que o Espírito Santo nunca está parado, está sempre agindo, mesmo nas pausas, mesmo nas dores, mesmo nos dias longos. Senhor, se eu precisar continuar por mais tempo nesse vale, que eu continue com o coração inteiro, com a fé firme, com a esperança acesa, que a tua presença me baste, que a tua palavra me alimente, que o teu Espírito me conduza. Hoje eu entrego tudo, o tempo, o plano, o controle, a dúvida, a pressa, a expectativa. E declaro, eu confio no processo, eu confio na espera, eu confio no teu agir. Porque eu sei, quando nada parece progredir, o teu Espírito está agindo de maneiras que os meus olhos ainda não conseguem ver. Amém. Declaração profética final. O tempo de espera é o solo da promessa. Agora que você compreendeu como o Espírito Santo age, mesmo quando tudo parece parado, é hora de declarar com fé: eu não estou estagnado, estou sendo preparado. Eu não estou esquecido, estou sendo fortalecido. O tempo de espera não é um vazio. É o solo onde a promessa se enraiza para não ser arrancada quando vier a tempestade. O meu caráter está sendo moldado no secreto. O céu está alinhando o que os meus olhos ainda não conseguem perceber. O Espírito Santo está me protegendo das escolhas que pareciam certas, mas que escondiam atrasos. Ele está quebrando fortalezas que limitavam minha fé. Ele está fortalecendo minha confiança através da ausência de sinais. Ele está me ensinando a depender, não de resultados, mas da presença. E, acima de tudo, Ele está preparando algo muito maior do que eu pedi. Eu declaro que nada está travado. Tudo está sendo construído, tudo está sendo reposicionado, tudo está sendo ajustado no tempo perfeito. Eu não vou me desesperar enquanto espero, não vou duvidar só porque não vejo. A minha fé está ancorada na fidelidade de Deus e não na rapidez do processo. A espera não vai me desviar, vai me amadurecer, não vai me paralisar, vai me enraizar, não vai me esfriar, vai me refinar. O silêncio de Deus não será interpretado como rejeição, mas como sinal de que Ele está concentrado em algo grandioso. Por isso, eu descanso. Não porque tudo está resolvido, mas porque sei quem está no controle. Eu não preciso mais entender o tempo. Preciso apenas confiar no propósito. E eu confio, porque sei que o Espírito Santo está comigo em cada segundo do que parece inércia, mas é intervenção divina. Essa fase não define o fim, define a fundação. O que Deus está preparando não será pequeno, não será comum, não será passageiro, e por isso precisa de estrutura profunda, espiritual, emocional e mental. E eu declaro, estou pronto para ser moldado, mesmo que ainda não veja o que virá. O tempo de espera é o solo da promessa, e a minha promessa já está a caminho.
Amém.